Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. Fala galera, tudo bem? Hoje eu trouxe um projeto diferente, né? Saindo um pouco do foco dos casos mineiros. Eu estava dando uma pesquisada no blog da Lala Barreto e frequentemente nas palestras, nos podcasts que ela frequenta, ela costuma trazer informações sobre o projeto Serpo. E eu procurei saber o que seria nesse projeto Serpo e a história é surpreendente. Então vou trazer para vocês um resumo do que seria essa história, tá? E no final vocês tirem as conclusões de vocês, se vocês acreditam ou não, porque é um tema bem polêmico dentro da ufologia. Então, dependendo da suposta vertente de estudo da pessoa, ela acredita ou não. Eu dou muito crédito para a Lala Barreto, que ela é uma pesquisadora, uma ufóloga, uma antropóloga muito centrada e consciente do que ela faz. Então, fiquem aí cada um com seus critérios. A gente não está aqui para julgar o trabalho de ninguém e nem para induzir ninguém a gostar ou deixar de gostar de tal coisa, né? A gente coloca as informações na mesa e vocês internalizam e fazem o que vocês acharem melhor com aquela informação, né? Se somar para o estudo e pro gabarito de vocês, tudo bem. Se não, bola para frente, beleza? Então vamos lá conhecer esse tal projeto Serpo. O projeto Serpo, ele foi uma suposta viagem secreta do governo americano até o sistema Zeta Reticuli. Que sistema é esse, né? Vamos lá. O limite para o tempo em relação a projetos secretos dos Estados Unidos são 25 anos. E tinha inspirado o período relacionado aos documentos desse projeto. Só que costumeiramente os governos entram com outras emendas prorrogando, principalmente se tiver aqueles selos, né, de top secret ali. Então, vamos lá. Os Estados Unidos da América foram visitados por alienígenas em 1947. Há muita evidência de que a Terra é visitada há milhares de anos por diferentes civilizações de origem extraterrestre. Em julho de 47, teve a queda, né, do OVNI no Novo México, né, que a gente conhece a história de Roswell, que aconteceu, né, durante uma tempestade. Só que o que as pessoas geralmente não sabem que foram duas naves que caíram. Uma teve uma queda e ela espatifou, todos os ocupantes estavam mortos quando foi encontrado. E teve um segundo site, né, de queda, onde é que a nave estava avariada, porém 2 ocupantes foram encontrados com vida. Então, os militares, né, norte-americanos fizeram toda a coleta, né, de material biológico e não biológico, né, dessas duas naves. E foi a primeira vez onde é que uma criatura, né, teve a nomenclatura ali carimbada de EBE, né, que é uma entidade de biologia extraterrestre. Os biólogos que fizeram a análise constataram na época que era uma criatura não humana. Todo o material, né, da EBE e do primeiro acidente foram levados para a base aérea de Roswell. O EBE foi tratado dos ferimentos leves e em seguida transferido para Los Alamos, que era a base mais segura do mundo. Um alojamento especial foi feito para esse EBE, né, um confinamento, né, devido à tipologia de bactérias ser diferenciada da nossa, etc. E o material, depois de Los Alamos, ele foi movido para Dayton, Ohio, que era a divisão de tecnologia da Força Aérea dos Estados Unidos. O relatório final do projeto Serpo foi lançado em 2 de novembro de 2005. O que continha, né, nesse relatório, né? O segundo acidente foi descoberto em 1949 por alguns agricultores. Não houve
aliens vivos nesse lugar. Todo o material foi levado para a base aérea Sandia, em Albuquerque, no Novo México. Na primeira nave haviam 5 alienígenas mortos e um sobrevivente. Os corpos dos mortos foram enviados para Wright Field, em Ohio, transportados e armazenados em um tipo de congelador. Mais tarde, eles foram transportados para Los Alamos, em contêineres especiais, foram feitos para evitar que os corpos perecessem, né, para retardar o decaimento deles. No local onde a segunda nave caiu, 4 corpos foram recuperados. Desses corpos estavam em avançado estado de decomposição. Os restos mortais foram levados para a Força Aérea de Sandia e Los Alamos. Ambas as naves eram quase idênticas em design e os corpos pareciam ser todos semelhantes, sem diferenciação entre eles. Eles não tinham características humanas, como exceção de olhos, ouvidos e boca. Seus corpos eram diferentes do nosso, sua pele e respiração também. O sangue não era vermelho e o cérebro era inteiramente diferente de um ser humano, e tinha 2 olhos diferentes. Uma das criaturas que eles deram a nomenclatura de EB-1 permaneceu vivo até 1952. E embora ele não tinha órgãos vocais, né, as pregas vocais como as nossas, eles se comunicavam através de uma cirurgia que foi feita por médicos militares norte-americanos. O EB, o EBE, era extremamente inteligente e aprendeu inglês rapidamente, principalmente de ouvir os militares conversando no entorno dele. Foi alojado numa área especial de Los Alamos e Sandia, que fica na região de Albuquerque. E apesar de ser uma grande variedade, né, de médicos, militares, acadêmicos ali fazendo esse estudo, essa entidade, né, esse EBE, nunca demonstrou ficar abatido, chateado ou com raiva. Inclusive ajudou a equipe a descobrir onde estavam os destroços e as partes destruídas na nave. Ele ajudou a organizar esse recolhimento. Em conversas com essa entidade, né, ela explicou que qual localidade vivia no universo. E disse que o sistema estelar chamado Zeta Reticuli, que fica a cerca de 40 anos-luz, né, de distância da Terra. A primeira vez que esse sistema Zeta Reticuli foi falado, se não me engano, foi nos anos 50, na abdução da Beth e do Barney Hill, onde eles os aliens que abduziram esse casal alegaram ser desse sistema Zeta Reticuli. A nave deles demorou 9 meses terráqueos, né, para chegar até aqui na Terra, para percorrer esses 40 anos-luz. Suas naves podem viajar através de uma espécie de túnel que há no espaço, sem precisar utilizar a velocidade da luz. Então, no Novo México, né, a queda, essas 2 naves foram fortemente danificadas, né? E os estudiosos, né, os engenheiros que tinham contato com essas naves ficavam boquiabertos, porque era de uma capacidade técnica de engenharia extremamente avançada que a gente não tem nem perto de ter essa tecnologia ainda. E as ferramentas todas internas, né, eram extremamente avançadas também, que os nossos cientistas nunca conseguiram nem entender como usá-las. As 2 naves foram armazenadas em um local seguro na região oeste dos Estados Unidos. A pedido da Força Aérea dos Estados Unidos e da CIA, vários estudos científicos independentes foram realizados durante o período do projeto do Blue Book. O Majestic 12 decidiu em 1966 que a Força Aérea dos Estados Unidos e todas as investigações sobre avistamentos de OVNIs deveriam cessar. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Eles deram esse documento oficial como se tivesse encerrado, mas eles nunca abriram mão do estudo. É muito importante para deixar de ser pesquisado. O motivo foi que os Estados Unidos haviam feito contato com extraterrestres e tiveram relativa certeza de que a exploração extraterrestre na Terra não era agressiva e nem hostil.
Constatou-se também que a presença de ETs não era uma ameaça imediata para a segurança dos Estados Unidos. Além disso, o público começou a acreditar que os UFOs eram reais, e o Conselho Nacional de Segurança sentiu que esse sentimento público poderia levar ao pânico nacional, e como tudo seria revelado sobre o que eles sabiam, né, sobre UFOs e alienígenas em algum momento. Eles teriam que assumir, então eles preferiram negar, né? Isso é bem mais fácil. E além disso, o MJ-12, né, uma JASC-12, com o Conselho Nacional de Segurança, decidiu que toda investigação iria continuar em segredo, viu o que eu falei? Sem o conhecimento público, já que havia divulgação de segredos sobre UFOs e visitas alienígenas poderiam causar pânico entre os líderes religiosos em todo o mundo. Avançando um pouco aqui, qual foi a descrição do planeta Serpo, né, através da EBE? O EB-1, né, ele veio do planeta que eles chamam de Eben, E-B-E-N. E a vida útil desses Eben, né, desses seres que vêm desse planeta, seres se chamam Eben, a raça, digamos assim. Sua vida útil é entre 350 e 400 anos. A tecnologia que eles usam está há milhares de anos na nossa frente. E o Eben do planeta Serpo tem o conceito de tempo de forma muito diferente do utilizado na Terra. Um dia tem a duração aproximadamente 40 horas, e medindo pelo movimento dos seus 2 sóis. E os sóis não são como os nossos, né? Não há luz do dia ao longo das 40 horas, com exceção de um curto período de sol que atinge o horizonte. Os seres Eben são extremamente pacíficos. Ao lado dessas Eben, existem outras civilizações extraterrestres que os serviços de inteligência americanos já sabem sobre elas. Por tudo isso, e para proteger essas informações e o fato de que o governo dos Estados Unidos tem provas de que o nosso planeta é visitado por ETs e tem, ao longo dos anos, desenvolvido um programa muito eficaz para proteger essas informações, né? A gente conhece isso como acobertamento. O Projeto Dove é considerado como uma complexa série de operações de desinformação por toda a inteligência militar para enganar o público. Há muitas parcerias entre o governo, a Força Aérea e a indústria de cinema e TV. O primeiro projeto de cooperação foi o filme O Dia em que a Terra Parou e o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Foram uma colaboração direta entre a Força Aérea dos Estados Unidos e a indústria cinematográfica a fim de enganar o público. Agora, a humanidade começa a despertar em massa e é cada vez mais difícil para o fenômeno UFO e as visitas alienígenas continuarem em segredo. Para entender, né, essa parte da divulgação do Projeto Serpo, é necessário entender o papel de um cara que chama Victor na revelação desse assunto. Victor é um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, ele trabalhou para agências federais e agora trabalha em Los Angeles como professor. Victor tem interesse pessoal de longa data em relação a OVNI. Ele mantém uma lista de distribuição de e-mail de mais de 100 beneficiários sobre o tema. No início de novembro de 2005, ele havia sido contatado por uma pessoa que se identificou como anônimo e que contava uma história impressionante sobre um registro de encontro entre militares americanos e os EBs do planeta Serpo, do sistema solar Zeta Reticuli. Em 2 de novembro de 2005, Vitor Martins, moderador de uma lista particular de e-mails relacionada à ufologia, postou um e-mail de uma fonte anônima que alegava ser membro aposentado da CIA, da Agência de Inteligência da Defesa Americana, né? É DIA, na verdade, não é CIA. A informação falava sobre um programa ultra-secreto de intercâmbio de 12 militares dos Estados Unidos entre os anos de 1965 e 78, foram enviados para o planeta Serpo, né, na região de Zeta Reticuli. Logo após, mais mensagens apareceram através desse e-mail, bem como num site foi criado também, dedicado exclusivamente a agregar e soltar informações desse projeto, de forma sempre anônima. O anônimo, ele relata que ele não age individualmente, ele faz parte de um grupo de 6 indivíduos desse DIA, né, desse departamento americano, que trabalham junto com a aliança de 3 atuais e 3 ex-funcionários dessa agência. Ele é o porta-voz-chefe dessa equipe e, de acordo com relatórios publicados por esse anônimo, né,
12 militares teriam partido até o planeta Serpo, sendo que sua permissão era de conhecer e pesquisar a vida naquele planeta. 12 homens foram enviados, todos militares, 8 da Força Aérea, 2 do Exército e 2 da Marinha. 2 médicos, 3 cientistas e 2 eram especialistas em línguas, 2 eram seguranças e tinham 2 pilotos também, entre eles um líder que era um coronel da Força Aérea. Todos tiveram seus dados e registros completamente apagados dos papéis militares, né, para fazer essa missão. 2 desses indivíduos teriam morrido durante a viagem e outros 2 decidiram ficar para não retornar para a Terra. Os 8 demais retornaram 12 anos depois. A informação, né, é que o Webb foi eventualmente transferido para Roswell, para o campo aéreo, né? E o local da queda foi examinado e todas as provas irrefutáveis também foram levadas para Roswell no fim das contas. No entanto, os corpos das entidades mortas foram levados para Los Alamos, uma vez que havia um sistema de congelamento que permitiu que os corpos ficassem ali para pesquisa em anos posteriores. Uma equipe de recuperação de destroços, né, teve a custódia de todas as provas, incluindo restos dos 6 corpos dos tripulantes, né, dos EBEs encontrados naquele local, e os restos mortais inicialmente foram levados para a base de Sandia, mas posteriormente transferidos para Los Alamos. A entidade viva estabeleceu comunicação com militares e forneceu informações sobre seu planeta, raça e meio de vida. Eventualmente, o governo americano criou uma máquina de comunicação com essa entidade e ele conseguiu entrar em contato com os outros seres da sua raça para combinar essa troca de favores, né, digamos assim, e enviar esses 12 militares para a pesquisa no planeta. Foi criado um local na reunião, né, que acabou sendo conhecido na ufologia como o Desembarque Holloman, em 1964, que aconteceu essa troca. O senhor Anônimo, ele explicou que a área de pouso, né, dessa nave alienígena foi do lado externo, né, da base aérea de Holloman, por isso tem esse nome, né, de Desembarque Holloman, um encontro. Durante uma reunião, foi definido um programa de intercâmbio, né, entre as duas raças. O nosso governo selecionou os 12 militares, 10 homens, os 12 homens, né, foram treinados especificamente para essa missão e saíram da Terra em 1965 em rumo ao planeta Serpo. Essa foi a história central, né, apresentada através dos e-mails enviados pelo senhor Anônimo, numa sequência de 11 grandes envios de e-mail com essas informações. Então, é uma história incrível, né? Esse planeta, eu vou fazer um resumo rápido aqui, que tem muitos detalhes sobre esse planeta, só que eu não vou ficar me alongando muito, não. Eu vou focar nas informações interessantes, né? Esse planeta Serpo, ele tinha calor extremo, né? Demorou muitos anos para os terráqueos se adaptarem lá. A comida lá era um problema, porque o sistema digestivo humano teve muito problema para digerir os alimentos nativos, né? A equipe terrestre levou comida para 2 anos, mas eles levou mais de 8 meses, né, para eles conseguir comer a comida local, né? Então eles tiveram que criar, os alienígenas ajudaram a criar diferentes tipos de alimentos para essa população terráquea que estava lá, né? E a equipe que ficou lá, ela nunca ficou confinada e restrita, ela tinha liberdade de andar pelo planeta e conhecer as coisas. A civilização desse planeta foi estimada em cerca de 10 mil anos. Eles evoluíram de um outro planeta que entrou em crise devido à atividade vulcânica, e eles tiveram que abandonar o planeta e ir para esse planeta Serpo. Isso ocorreu aproximadamente 5 mil anos atrás. Os terráqueos que estavam nesse planeta poderiam viajar para qualquer lugar, né, e tinham liberdade de trânsito, né? Então, após cerca de 6 anos nesse planeta, a equipe da Terra mudou-se para uma parte do norte
do planeta, onde a temperatura ficava mais fresca e amena e continha uma ampla vegetação. Então os aliens construíram uma pequena comunidade para a equipe, né, terrestre, como se fosse um bairro para eles morarem, digamos assim. O principal problema lá era o tempo, porque os terráqueos não conseguiam medir o tempo lá, porque a nossa contagem do tempo, né, através das horas do nosso Sol é diferente da deles. Então, os terráqueos ficavam sem referência de quanto tempo teria passado, digamos assim. Dizem que os aliens achavam muito estranho as tentativas desses militares de ficar calculando o tempo, né? Enfim, os aliens, né, desse planeta eles são extremamente disciplinados no seu dia a dia diário. Cada um trabalha com uma agenda específica, né? E ela é dita pelo movimento do sol deles, né? Como a contagem de tempo deles é diferente, então eles trabalham, e o dia deles tem cerca de 40 horas, então a gente calcula que é a hora produtiva deles, a produção deles diária seriam essas 40 horas, né? Tem as comunidades, né? Eles são separados em comunidades dentro desse planeta. Então cada comunidade tem uma torre que recebe a luz solar, e essa torre, ela que determina o início e o final das jornadas. Então, gente, um resuminho aqui no final para vocês terem uma noção do que é esse projeto Serpo, o que seria esse planeta e o que vocês acharam disso. É uma história fantástica, né? No final desse período, então foi dito, né, que 2 terrestres morreram, 2 decidiram ficar, né, com a civilização lá, e 8 retornaram para a Terra e morreram poucos anos depois. Eles não viveram muito tempo depois, né, devido à exposição à radiação diferente, à comida diferente, né, um bioma diferente. Eles não viveram muito tempo depois, esses 8 militares. E supostamente esse é um projeto dos top secret do governo norte-americano, e ele teve início através de informações, né, troca de informações com esse alienígena de Roswell. Então, desde os anos 50, o governo já tem uma noção, uma lista de pessoas que são de raças, né, que são confiáveis ou que não são, que são amistosas, né, pacíficas, e as que são agressivas, né. Mas isso tudo corre em segredo de Estado. E até hoje esse site está ativo. Então são centenas de cartas que tem lá, que é desse projeto, que esse grupo, né, de 6 pesquisadores, de 6 funcionários vai soltando informação aos poucos. Então tem muita carta para ler. E nessa carta desse projeto Serpo, eles falam inclusive sobre as raças que visitaram a Terra nos anos 50, 60, naquela onda ufológica que teve dos anos 60 na Terra. Tem a descrição de alguns aliens lá nessas cartas, inclusive algumas raças que são descritas como raças pequenas, né, que seriam raças que se não me engano, teve um caso em Bebedouro, onde essas raças foram vistas, e na região de Colares também, que eram raças mais agressivas, não eram nada pacíficas não, e ela tem a descrição dessas raças nessas cartas também, enviadas por esse grupo. E aí, o que vocês acham desse projeto Serpo, dessa história toda? É tudo viagem, tudo fantasia? Vocês acreditam que é real, mas é velado? Então, como eu disse, esse trabalho de hoje foi baseado na pesquisa da Lala Barreto, né? Pesquisadora Lala Barreto. E ela trouxe essa informação sobre esse projeto Serpo, né? Eu fiquei impressionado, né? Em podcast que ela participa, eu vi que ela cita que tem esses túneis que são abertos de tempos em tempos, de deslocamento através do espaço, e raças que não têm permissão para migrar para outros países eventualmente pegam carona nesses fluxos abertos e acabam gerando os casos que a gente conhece de abdução, onde as pessoas são lesadas, são machucadas, né? Não tem encontros pacíficos e pesquisa pacífica ocorrendo. São pesquisas agressivas e negativas para a gente.
Mas fica sempre o questionamento, né? A gente sempre termina com mais perguntas que respostas, e a ideia é essa mesmo. E aí, o que vocês acham disso tudo? Vamos juntos continuar as pesquisas. Podem mandar por gentileza aí nos comentários, educados são sempre bem-vindos. Lembrando que eu estou em todas as redes sociais. Tem TikTok do Pesquisa OVNI, tem página do Instagram. Precisar entrar em contato, é só mandar um direct para a gente que eu sempre respondo. Gente, fiquem com Deus, tenham um grande dia e abraço para todos. Valeu!